noite. Sejam bem-vindos ao programa Diálogo dos Bispos. Eu falo direto aqui do Rio de Janeiro, no Sumaré, onde ao longo dessa semana acontece o curso para os bispos. E hoje eu conto com uma participação especial aqui de 2 bispos. São eles o cardeal Victor Fernandes, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, e também Dom Antônio Luiz Catelan, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio, que está coordenando a equipe de organização do curso. Muito obrigada pela participação dos senhores aqui conosco. E eles vão nos ajudar a refletir sobre o tema principal do curso, que é o querigma e os desafios pastorais como fonte de esperança. E a primeira palestra do curso, que teve início ontem com uma abertura, foi justamente do cardeal Victor, que vai contar para a gente um pouquinho. Por favor, cardeal, qual foi a sua explanação, qual tema o senhor abordou hoje para os bispos aqui do Brasil? O tema é o querigma, que é o primeiro anúncio, não? O anúncio do Deus que ama. Não? Deus ama você pessoalmente, não? Deus ama você sempre, não um momento, mas sempre. Deus ama você para dar você a felicidade, dar você a paz, não? Dar você uma vida boa. Não? E o Deus que ama está na cruz, não? Na cruz do Cristo, na entrega do Cristo até o fim, a entrega por amor. Mas a terceira parte do querigma é o Cristo que vive, que está vivo. Então, é o amigo que está ao teu lado para caminhar, para lutar com os problemas da vida de cada dia, não? Mas o querigma é o centro, é o coração do Evangelho. E muitas vezes a gente vai à missa, eu pergunto de que falou o padre, que falou o sacerdote, não? E não sabem muito o que disse o sacerdote. Falou de política, falou de tantas coisas, eu não me lembro. É muito importante que o sacerdote na predica fale do querigma, porque cada pessoa precisa ouvir o querigma, não só uma vez, mas muitas vezes na vida, quando tem problemas, quando tem um desafio novo, quando tem uma dor no coração, uma perda, precisa escutar de novo o querigma para continuar adiante na vida. Os bispos não só escutaram, mas também falaram entre eles para dizer no querigma, estes aspectos diversos do querigma, o que precisa ouvir hoje o povo brasileiro. Porque ainda na Bíblia, no Novo Testamento, o querigma aparece às vezes como o ensinamento sobre o amor de Deus, não? Outras vezes sobre o Cristo morto na cruz, o amor do Cristo ali na cruz. Outras vezes diz que Cristo vive, não? A ressurreição. Então, hoje, o povo brasileiro, o que precisa escutar? De modo especial. Depois, o querigma é um anúncio de beleza. Eu posso falar do querigma de uma maneira que não atrai, que não gosta, que não diz nada. Então, eu preciso mostrar a beleza desse anúncio. A beleza é bonito, não? Isso não é tão fácil. Não é tão fácil. A pergunta que eu fazia aos bispos para discutir entre eles era como percebe a beleza o povo brasileiro. Como é o encontro do povo brasileiro com a beleza? As manifestações dessa busca da beleza no povo brasileiro. É muito importante saber o que os bispos têm dito sobre esse tema. Dom Catelan, o senhor, né, que está fazendo essa coordenação, já estamos na 34ª edição, já é bastante tradicional, os bispos do Brasil já esperam. Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente também, né, por que a escolha desse tema e, diante de tudo que o senhor pôde ver dessa primeira palestra também, qual legado o senhor acredita que fica, né, também dessa participação do cardeal Victor aqui para os bispos? Bem, a escolha do tema
partiu de três elementos, três núcleos que se quis refletir juntos. O primeiro era, a gente ainda está recebendo informações sobre o censo do IBGE a respeito da religião. Outros aspectos já foram publicados do censo, mas o aspecto religioso ainda não. Mas nós já temos acesso a algumas informações e queremos poder refletir sobre isso com propriedade, conhecer bem a realidade. Um segundo aspecto era o Jubileu da Esperança. E no Jubileu da Esperança, na carta com a qual o Papa convocou e, aliás, indicou a temática do Jubileu, ele insiste muito no aspecto do Jubileu como oportunidade para renovar o nosso encontro com Cristo. De diversos modos o Papa fala disso. Por exemplo, usando o símbolo da porta. A porta é Cristo e a gente, por essa porta, se encontra com Deus, se encontra com o amor de Deus que redime. Depois, quando ele fala da peregrinação, a peregrinação não é um andar sem rumo, é um caminhar para quem sabemos muito nos ama, é um caminhar com Cristo. Então, são vários elementos do querigma, como o senhor cardeal agora há pouco estava destacando os três elementos fundamentais do querigma, eles se encontram na carta do Papa para o Jubileu. Então, nós quisemos refletir sobre a situação do Brasil, o Jubileu, e destacando o elemento propriamente querigmático, esse elemento centrado em Cristo, que nos revela com palavras, mas sobretudo com sua pessoa, com sua presença, o seu mistério pascal de morte e ressurreição nos revela o amor de Deus. E eu participei de um dos grupos à tarde que o cardeal Victor indicou para discussão, e aí, por exemplo, como o povo brasileiro percebe a beleza. Naquele grupo, a nossa conclusão foi a música. A beleza da música é um elemento fundamental para que o povo receba o anúncio e aprofunde o anúncio, as letras, as melodias. O povo brasileiro é um povo muito, muito musical, mas isso não é uma peculiaridade nossa. Temos de perguntar se as músicas na igreja ajudam, se as músicas da igreja ajudam o povo a perceber a beleza. Outro tema que apareceu muito forte foi a beleza da liturgia, uma liturgia bem celebrada, não apenas conforme as rubricas, as orientações, evidentemente isso tem que ter, mas além disso tem que ter um ambiente que seja orante, que as pessoas se encontrem fraternalmente, mas que façam verdadeiramente uma experiência de encontro com Cristo em oração. E aí nós lembrávamos, senhor cardeal, que aqui no Brasil nós temos uma peculiaridade, que a resposta à saudação "O Senhor esteja convosco", no Brasil não é "e com teu espírito", como na maioria dos outros países. Ele está no meio de nós, é uma confissão de fé na presença do ressuscitado. Portanto, é um elemento querigmático muito forte que a gente precisa saber explorar bem na nossa liturgia. Explorar no sentido de que o povo compreenda o que diz quando diz isso e que possa mesmo experimentar isso que diz. Uhum. E você pode dizer o querigma com palavras, não? Mas também com silêncios. Eu me lembro que um amigo que eu queria muito tinha uma mãe muito bonita, uma mãe que expressava muito bem o carinho, não? E quando a mãe morreu, eu fui para o velório, e eu não sabia o que dizer, porque sabia que era muito importante para ele, não achava as palavras. Eu não falei nada, não? Nada. 2 anos depois, o meu amigo disse: eu lembro com um gosto interior muito profundo a vossa presença quando minha mãe morreu. Mas eu disse, eu era mudo, eu não sabia o que dizer. Ele disse, por isso. As pessoas vinham dizer, tua mãe está no céu, você tem que agradecer que teve uma mãe assim boa, mas você, que podia dizer muitas coisas, não disse nada. Estava aí comigo em silêncio. Você respeitou. Você foi o rosto do Deus que ama e respeita, não? Então, às vezes, o silêncio fala de Deus. Aqui no Rio,
o Cristo que vocês têm ali acima, o Cristo fala todos os dias, sem falar. Ali tem um querigma permanente no Cristo. E esse silêncio, né, também é importante de ser transmitido para os leigos. E como isso pode ser transmitido? Porque a gente vê que as pessoas, às vezes, estão muito combativas, né? Até mesmo questão de religião, polarização. E como, né, fazer com que os leigos também entendam que o silêncio diz muito, né? Como promover esse entendimento para quem nos assiste, os leigos. Sim, sim. O testemunho de amor, de amizade, sem falar, não? O testemunho que diz, aí tem alguma coisa importante, porque ele fala sem falar. A sua vida, os gestos, não? Estão dizendo alguma coisa muito importante. Dom Catelã? Tem também o aspecto do silêncio, além das relações pessoais, o silêncio que é parte da oração. Às vezes a gente tem a impressão que oração é só aquilo que se fala, que a oração tem que ter sempre um conteúdo sempre racional, pensamento e expresso em palavras. Mas o silêncio contemplativo da adoração, ele faz parte também da nossa liturgia. O Papa Francisco, depois da homilia, faz um silêncio substancioso, depois da comunhão. Nisso também Bento XVI fazia aqueles silêncios depois da homilia, que permite as pessoas acolherem, porque o fiel, o leigo, como você disse, vai lá participar da missa, ele não vai só para ser ensinado pelo sacerdote, ele vai para viver um encontro com Cristo, e o sacerdote está a serviço desse encontro com Cristo. Então, formar os fiéis também pelo silêncio e para o silêncio na oração faz parte desse experimentar pessoalmente e poder também encontrar um momento em que, não apenas com as palavras da liturgia, mas com as palavras dele possa se dirigir a Deus e possa expressar a sua vida, possa apresentar as suas necessidades, os seus agradecimentos. Então, também ali o silêncio é importante. Nós estamos vivenciando o Jubileu da Esperança, né? Dentro do tema também do querigma, fala-se sobre esses desafios. Inclusive, o Jubileu vai ser um dos temas que vai ser abordado também mais para frente. E aí, queria que os senhores também falassem se o Jubileu pode ser essa oportunidade também, né, de aproximação com os fiéis e de trazer, né, a gente vê alguns dados também que foram compilados de anos anteriores, que estão sendo estudados aqui pelos bispos, referentes a essa questão de muitas pessoas estarem se dizendo sem religião, né? Então, o Jubileu também pode ser essa oportunidade de diálogo maior com a sociedade, com os fiéis de modo geral? Bem, o Jubileu é uma oportunidade para pensar na própria vida, não? Como vai a minha vida? No Antigo Testamento, o Jubileu era um tempo onde a terra devia também repousar, não? Descansar. Então, a terra tinha um ano para se refazer, não? E a mesma coisa com as pessoas. O Jubileu é um tempo para começar a pensar se o rumo da minha vida está certo. Se eu estou caminhando para a felicidade, para a paz, para a plenitude pessoal, ou estou nessa velocidade sem saber onde estou andando, não? Onde estou indo. O Jubileu é uma questão pessoal, mas assim também comunitária. Temos de ajudar-nos uns aos outros a encontrar a vida melhor. E tem também no Jubileu a peregrinação, que é um elemento muito, muito querido. Os povos da América Latina, como todo, gostam das peregrinações e os brasileiros não somos diferentes. Também apreciamos muito. Domingo, na Catedral do Rio de Janeiro, domingo, o Dia da Palavra, o Domingo da Palavra, vários organismos arquidiocesanos ligados à palavra se juntaram para fazer a sua peregrinação. Cada um veio da sua casa, já era uma peregrinação, mas quiseram se encontrar fora da catedral, numa pequena praça, fazer juntos um momento de oração e caminhar juntos para a catedral.
esses gestos da nossa piedade popular, carregar a cruz, as velas, andar juntos, rezar uma parte do rosário pelo menos, são todas coisas que fazem se reencontrar com o gosto da vida comunitária, de que o jubileu não é só algo entre mim e Deus, é muito pessoal, isso não tem como ficar fora da experiência do jubileu, mas é também algo que se faz como igreja, que se faz em conjunto, em comunidade. Perfeito. E pode ser uma oportunidade também para atrair os jovens, né? A questão dos jovens, né? Como levar o evangelho para eles? É um desafio? Como os senhores veem? Os jovens talvez sejam o nosso maior desafio hoje. As pesquisas mais recentes, sobretudo no estado de São Paulo e do Rio, onde se concentram mais institutos de pesquisa, mostram que cresce muito entre os jovens aquela postura de não só não aderir a uma instituição religiosa, mas até mesmo de ter uma postura de desconfiança ou de indiferença com relação à religião. E por que é que isso nos preocupa? Não é por causa do número de pessoas, é porque nós temos a convicção de que o Evangelho, o encontro com Jesus Cristo, faz diferença na vida das pessoas, faz muita diferença. O Papa Francisco diz numa passagem da Evangelii Gaudium, em que é possível construir um mundo sem Deus, mas é muito mais difícil, é muito mais fácil fazer com o Evangelho, com Jesus Cristo, com a Igreja, do que só com as próprias forças. Então, uma geração que está tendo um senso religioso frágil ou perdendo esse senso religioso, corre muito mais risco de errar mesmo no caminho do tornar-se pessoa com plenitude e de construir uma sociedade que seja justa, fraterna, comunitária. A experiência do encontro com Cristo é um fator também de humanização, de plenitude humana. A transcendência é parte da nossa experiência. E em Cristo, essa experiência de transcendência, ela ganha um nome, ganha um rosto, ganha um projeto de vida. Então isso é que nos preocupa e que nos enche de desejo de encontrar caminhos para estar junto com os jovens. Às vezes iniciativas pastorais bem simples. Por exemplo, a gente fala da experiência direta que tem. No Rio de Janeiro atrai muito os jovens a experiência de ser coroinhas. Mas claro, a gente daí não pode ensinar os coroinhas só os ritos da missa. Tem que dar uma formação cristã, tem que ensiná-los também que o Evangelho tem uma dimensão comunitária, social. E aí um coroinha pode ser um bom católico, pode ser um bom cidadão, quando ele aprende a cumprir escala, a trabalhar em equipe, que do trabalho dele naquela celebração dependem várias coisas, ou seja, são valores cívicos, valores humanos que estão embutidos naquele trabalho, ajudá-los a tomar consciência disso. Mas além disso, temos que encontrar modos de ir onde os jovens estão, os jovens que não vêm até nós, não dá porque temos um grupo bom de coroinhas na paróquia, 20, 30, 50, nos dar por satisfeitos. É preciso encontrar caminhos de ir onde estão os jovens que não vêm até nós. Eu acho que temos de encontrar as palavras novas, uma nova linguagem para falar aos jovens, não? Mas acho também que os jovens têm no interior deles perguntas sem respostas. O desafio é fazer que essas perguntas saiam fora, que emerjam, porque essas perguntas têm uma resposta em Cristo. O sentimento de solidão interior que existe, não? Os momentos onde a pessoa fica sozinha e sente a dor da solidão, não? Aí tem uma pergunta no coração. E essa pergunta tem uma resposta. Quando Jesus diz, eu estou com vocês todos os dias até o fim do mundo. Jesus é presença, é amizade, é companhia, é caminhar junto. Então, aí tem uma pergunta que está no coração do jovem e que tem uma resposta em Jesus. Aí acho eu que está o nosso desafio, fazer nascer essas perguntas e encontrar as palavras para propor a resposta. Perfeito. Percebemos também em relação
zona rural e urbana, né, que foram outros temas também colocados aqui desses dados anteriores que os bispos também conversaram hoje. Gostaria de saber o que muda também em relação à evangelização dentro dessas regiões, né? Porque parece que na zona rural tem mais pessoas religiosas. Então, o que muda, né? A gente está falando essa questão de como comunicar, né? Que o senhor falou para o jovem, que precisa também ter essa maneira diferente. E para essas pessoas que vivem em diferentes regiões do Brasil, né? Que é um país tão plural. Mais de 80% da população do Brasil já vive em cidades, sobretudo um percentual muito alto em grandes cidades, em conglomerados de cidades com seus desafios. Quem mora numa grande cidade sabe o que isso significa em termos de qualidade de vida, de relações, de locomoção, de acesso aos bens, sejam os bens básicos da sobrevivência, mas também aos bens de cultura, de diversão. São desafios bastante grandes. Ou seja, 80% mais vive na cidade, a gente já não pode mais ter um ritmo de vida comunitária na igreja que responda a características de uma cultura onde predominava o elemento rural. Mas a cultura urbana, ela não é só uma questão geográfica do cidade e campo. É um modo de pensar, é um modo de se relacionar, muito marcado pela comunicação, pelos meios de comunicação, pelas redes sociais, pelas interações que são rápidas, às vezes superficiais, porque tudo rapidão, como a gente costuma dizer, e isso traz consigo também um pouco de superficialidade e a gente entra nessa cultura acolhendo tudo que ela tem de positivo, mas tem que ter também uma postura crítica, não é simplesmente fazer a religião entrar no mesmo ritmo e assumir o mesmo modo de... Tem que ter aquela capacidade crítica de preencher aspectos que a tendência atual da cultura urbana não preenche da experiência humana, como essa do encontrar-se, escutar-se, solidarizar-se com profundidade nos momentos de sofrimento, de tristeza, de desafio, encontrar-se também na alegria, na festa. A grande cidade traz, por exemplo, um modo diferente de viver o luto, de viver a morte. Era diferente o jeito de viver a morte e o luto numa cultura de tipo rural para numa cultura urbana. Depois da pandemia, então, o nosso modo de fazer o velório, já que foi mencionado antes, mudou muito, se encurtou, ficou rápido, ficou uma coisa veloz. Quase que não se tem o tempo de viver com profundidade aquela experiência humana do que é aquilo que é uma ruptura do vínculo do ponto de vista material, psicológico, mas tem uma continuidade do vínculo do ponto de vista espiritual, estamos todos em comunhão ainda, tudo feito de modo muito veloz, corre-se o risco de banalizar experiências que estão entre as mais significativas. Então, há muitos anos, quando você sabia que morreu a mãe do seu amigo, você corria rápido para estar aí junto ao amigo, não? Agora a gente diz, morreu essa pessoa, quando vamos ir para cumprir, não? Para não ficar longe, como podemos fazer? Então começa a pensar, não tem essa velocidade do amor para estar aí junto ao amigo, não? Isso é um problema do nosso tempo. Mas eu acho que no interior você tem a possibilidade de encontrar a natureza, o silêncio. Isso não é tão fácil na cidade. Quando eu era pequeno, eu morava num pequeno povoado, não? No interior. Então, eu podia ir ao rio a pescar, e aí pescando eu tinha o silêncio, não? O silêncio, podia ouvir os pássaros, o rio, não? Na cidade é muito difícil fazer essa experiência do silêncio, não? Não é fácil. E isso é um problema, não? Porque quando você está no silêncio com a natureza, você pensa nas coisas, às vezes, mais profundas da vida, não? Mas se você não tem essa possibilidade e tudo é ruído, isso é um problema. Como ajudar a gente jovem a fazer essa experiência? Isso não é fácil.
Agradeço imensamente, mas vamos precisar dar um rápido intervalo e já já nós voltamos com mais assuntos sobre o curso para os bispos. Até já! Voltamos agora para o nosso último bloco do programa Diálogo dos Bispos, continuando nossa conversa aqui com o cardeal Victor Fernandes e também Dom Antônio Luiz Catelan. E nesse bloco, vamos abordar um pouquinho, então, o trabalho que o cardeal promove lá em Roma, né, como prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé. Conta um pouquinho para a gente, no que consiste esse trabalho? Na Santa Sé tem dicastérios que são como ministérios do Papa, não? Para ajudar o Papa. E tem um dicastério para os leigos, tem um dicastério para o clero, para os bispos, e tem um dicastério para a doutrina da fé, que analisa as questões que têm a ver com a doutrina, a moral, o ensino da igreja, e chegam aí as perguntas dos bispos de todo o mundo sobre problemas novos que aparecem e que não têm uma claridade, não sabem como responder, porque o evangelho é sempre o mesmo, não? O evangelho de Jesus Cristo. Mas em cada época o evangelho fala diversamente, fala para a realidade que tem ali nesse século, no outro século, não? Neste país, nesse outro país. Então, nós temos novos problemas, novas situações, e às vezes os bispos dizem que temos para dizer nesta situação, não? Então, o dicastério analisa as questões, às vezes manda uma resposta reservada ao bispo, outras vezes a resposta é pública, não? Tem um documento, um texto público para todos. Também no dicastério nós recebemos os bispos e outras pessoas que querem falar, discutir, não? Aprofundar alguma coisa. Tem as visitas ad limina dos bispos dos diferentes países, de todo o mundo, não? Então, um dia você recebe os bispos da Índia, é uma realidade muito diferente. Às vezes recebe os bispos do Sudáfrica ou da França. As situações são muito diferentes. Isso é muito bom para nós mesmos, porque eu sou latino-americano, não? Ocidental, do Ocidente, não? Mas às vezes nós não compreendemos o que pensam, o que sentem os bispos, as pessoas da Ásia, não? Da África. E escutá-los para nós é aprender coisas, não? Refletir de um modo diverso, diferente, os temas da fé. Em relação a tudo isso que o senhor escuta, né, de demandas, do que eles trazem, tem algo que seja em comum, né, da igreja como um todo? O senhor falou dessas diferenças e peculiaridades, mas tem algo também que o senhor observa que tem essa comunhão também? Sim, as dificuldades para apresentar algum aspecto da doutrina ou da moral, não? Porque o mundo cambia, não? O mundo é diferente. Às vezes, ajudar aos outros a compreender as razões que estão detrás do que a igreja ensina não é fácil. Então, no mundo inteiro tem esse problema hoje. Essa secularização, né, é um desafio, né? E a questão também da pobreza, né? Como que isso é posto, né, dentro do dicastério em relação à pobreza e também a essa necessidade, né, das peculiaridades de cada país, mas a miséria, como o dicastério também pensa sobre, reflete sobre esse assunto para auxiliar? Sim, porque o Papa insiste nesse ponto, não? Ele diz que não é a mesma coisa falar da moral da igreja a uma pessoa que cresceu
numa família boa, sem problemas, não? Tinha de tudo na família, e cresceu numa vida feliz, não? Não é a mesma coisa que falar dessa moral a uma pessoa que cresceu numa família terrível, sem comer todos os dias, e no interno da família muita violência, não podia ler um livro, não? Da escola, porque na casa não tinha jamais um momento de silêncio, um lugar tranquilo para ler, não? Então não é a mesma coisa crescer nessas diferentes situações. E quando você fala ainda da moral da igreja, tem de compreender que tem situações onde não foi fácil aprender essas coisas, vivê-las, e poder responder ao que a igreja ensina na vida concreta. É uma realidade muito do Brasil, né, Dom Catelan? O Dom Catelan falou no último bloco sobre essa questão da peregrinação, né? A gente acabou de ter aí também a trezena de São Sebastião, que ocorre aqui, que é o santo padroeiro aqui do estado, da cidade do Rio de Janeiro e da arquidiocese. E os bispos, né, vão até essas localidades mais carentes, mais que necessitam realmente dessa palavra, né, do evangelho e da esperança, que é justamente o que a gente vem falando, né, ao longo desse ano. E que também não é uma esperança de esperar, né, mas de também você agir. Como transmitir isso, né, para esse povo que vive realmente em necessidades em locais e situações precárias? Natália, em primeiro lugar, é a própria presença. O fato de que em cada lugar dessa cidade, nas comunidades, você está mencionando sobretudo essas onde as situações são mais desafiadoras, as comunidades, antes a gente usava o termo favela, hoje quase não usa mais o termo, mas sim, ainda às vezes se usa. Nesses lugares, a igreja está presente. Não há nenhum desses ambientes onde não haja uma paróquia, capelas, comunidades. Tem padres lá dentro o tempo todo. Eles fazem muita questão, inclusive, da presença dos bispos lá com frequência, porque também a comunidade, percebendo que o bispo está ali, o padre não está sozinho, não está em próprio nome, está em nome da igreja. Então, acho que a primeira coisa, antes do que a gente fala e o que a gente faz, nós estamos lá. Várias pessoas dessas que às vezes são notícia, porque foram vítimas de uma bala perdida, vítimas de um ato de violência, ou de um momento que a polícia precisou entrar e fazer uma ação e tem consequências. Muitas dessas nós conhecemos ou sabemos o nome de imediato. O padre nos manda um WhatsApp dizendo: aconteceu, uma bala pegou a mãe de uma criança, pegou uma catequista, pegou... Eu fui recentemente crismar na paróquia de Santa Bárbara, Rocha Miranda, e daquela turma de crisma, um garoto, uns meses antes, que também estava se preparando para o sacramento, foi pego por uma bala perdida, o Jean. E então, claro, a celebração foi bonita, foi muito bem preparada, mas no fim, quando se lembrou dele, se fez homenagem a ele, à família dele, ficou assim, um ambiente muito comovido, muito sofrido. Ou seja, a igreja participa dessas situações, está lá presente, faz o seu trabalho de anunciar o evangelho, celebrar, cuidar dos sofredores, mas, sobretudo, o que há de mais significativo, mais eloquente a igreja está lá, está com eles são parte dessa igreja. E aí, se sentindo parte também, né, eles vão tendo o entendimento e de se manter viva, né, essa esperança e essa formação também, né, que a igreja, estando presente, ela acaba levando para essas pessoas. E essa formação dos leigos, né, que a igreja proporciona através dos ensinamentos, missas, também é parte da missão do dicastério? Como funciona? Sim, também, porque às vezes temos nós de estudar temas, 1 ano, 2 anos, para aprofundar o tema, e não só porque tem um problema para dar uma resposta, mas para conhecer mais profundamente a questão, não? Perfeito.
E o senhor falou sobre esse desafio, né? Principalmente das pessoas perceberem o que está por detrás ali do ensinamento, da doutrina, da fé católica. Quais são esses principais desafios da secularização, né? Seria a família? O que o senhor percebe assim, desses desafios na prática, nos países como um todo? Ou dentro das suas peculiaridades também, se o senhor quiser ressaltar algum recorte? Sim, sempre tem os temas, sobretudo do valor da vida, não? Porque hoje a vida pequena, fraca, às vezes parece que não seja uma vida humana. E a vida humana tem um valor infinito. Uma vez o Papa João Paulo II encontrou um grupo de pessoas com muitos problemas, não? Capacidades muito reduzidas, não? E aí o Papa João Paulo diz que cada pessoa tem um valor infinito, porque o amor de Deus é infinito. E falava para essas pessoas cheias de limites. Então, a mirada, o olhar católico cristão vê nessa pessoa esse valor infinito que às vezes a sociedade não vê. Porque essa vida é muito pequena, é muito fraca. A vida de uma pessoa que está morrendo, não? Uma pessoa velha. Mas o olhar cristão pode ver além. E pode ver aí esse valor infinito da pessoa. Mas esse é um problema do nosso tempo, não? Parece que a vida às vezes não tem valor. Parece que a vida às vezes não vale nada. Perfeito. E isso a igreja olha e não só a partir das motivações religiosas. Claro, as motivações religiosas para nós são fundamentais e são primárias. Que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, somos resgatados pelo próprio Cristo, que se fez um de nós e deu por nós sua vida. São valores religiosos. Mas, além disso, a igreja procura, na sua evangelização e no diálogo com o mundo, mostrar com argumentação também científica, racional, lógica, isso. Como é que, a partir do momento da fecundação, já tem uma vida humana, começa um processo biológico. Não é a partir de tantas semanas, de tantos meses, às vezes até o 9º mês ainda, porque ainda não nasceu. Existe, qualquer pessoa que entenda biologia já sabe que um processo de uma vida de uma determinada espécie tem início no momento da fecundação. Então, esse diálogo também com a argumentação e fundamentação científica, filosófica, lógica, é muito importante, porque não se trata só de proteger religiosamente as pessoas. Quando a gente perde a noção da dignidade humana, a própria civilização corre risco, a própria convivência social é que vai se desgastando, se degradando. A gente não constrói um futuro melhor para as pessoas, um futuro humano melhor em cima da banalização da vida, seja do embrião, seja de um pobre, seja de uma pessoa que tem determinadas limitações intelectuais ou físicas, descartando quem já não dá mais lucro, quem já não tem mais força de trabalho. Não se faz uma sociedade melhor agindo assim. Então, quando a igreja age desse modo, ela não só defende valores religiosos, mas ela promove também um modo muito mais humano de viver nesse mundo. Mas não são somente as questões da vida humana ou da sexualidade, não? Porque às vezes as pessoas dizem que a igreja fala só de sexo, não? Dos temas de sexo. É também a questão da amizade social, da fraternidade. Porque hoje a vida é muito individualista. O problema hoje é cada um pensa aos seus problemas, cada um pensa aos seus projetos. Os outros não são irmãos que caminham comigo, não? Então, esse é um problema também do mundo atual. E a mensagem do Evangelho é sempre de fraternidade, é sempre de ser irmãos, irmãs, é sempre de caminhar juntos.
e no magistério do Papa Francisco fica muito claro que também, junto com essa questão da amizade social, da fraternidade humana, está a questão ecológica mais ampla. Ele repete muitas vezes, onde encontra-se um problema de tipo ambiental, pode-se perceber que também socialmente há uma degradação. Onde há degradação social, se vê que na raiz disso existe um modo de compreender o mundo, a vida humana, que já não está mais de acordo com valores autênticos. Então, a proposta cristã é muito ampla e muito abrangente, não é um setor apenas. A proposta cristã, né, pelo que os senhores também estão falando, vem também sempre o lado da esperança, né? E às vezes as pessoas tendem a olhar de que não tem jeito, para a finitude, como se não tivesse, né, uma outra oportunidade. E aí a igreja vem com essa esperança. E não só com a doutrina da fé, mas também colocando subterfúgios, né, e o acolhimento também, porque tem os trabalhos, né, de acolhida a essas pessoas, justamente que é o diálogo para fazê-las entender, né, o porquê da doutrina, do pensamento, e mostrar que não, que tem outra saída. E aí, quais seriam essas saídas, né? Dentro da igreja, essas pastorais, qual o papel dessas pastorais na mudança realmente de pensamento das pessoas, fazendo com que elas vejam que tem sim outros caminhos? A esperança, para nós, é esperança numa vida que não tem fim. A esperança numa vida cheia de luz, de amor, na eternidade. Isso é parte da nossa esperança. Mas também tem a esperança de poder mudar a própria vida. Também a esperança de poder ser uma pessoa melhor. Responder um pouquinho mais ao amor de Deus. Então, o Papa Francisco fala sempre do bem possível. Essa pessoa que teve uma vida muito sofrida, com muitos problemas, muitos limites, não? Se no meio dessa vida essa pessoa pode fazer um ato de amor, esse ato de amor que ninguém vê, é muito, muito importante. Às vezes é o bem possível, é isso que essa pessoa pode fazer agora. Os outros não veem o valor desse ato, mas para Deus é um ato que vale muito, muito. Então você pode dizer a essa pessoa: que coisa bonita que você fez. Você pode ainda crescer. Você pode fazer isso e ainda pode crescer no amor de Deus. Dom Catelan, aqui nós percebemos, né, o papel das pastorais bem fortes, né, na promoção, né, de tudo isso que nós estamos falando, de que é possível, que é viável esse encontro com Deus. Gostaria que o senhor destacasse, né, esse papel que é feito aqui no Brasil. Sim, a gente vai numa paróquia, às vezes, por pequena que seja a paróquia, o modo como ela se organiza para tanto aquelas atividades que são as mais essenciais da vida cristã, como a celebração litúrgica, a catequese, mas a gente, quando olha um pouquinho mais de perto, a gente vê que tem um trabalho educativo com famílias, tem um trabalho com crianças carentes na pastoral da criança, tem um trabalho educativo com adolescentes, se proporcionam momentos de encontro, de confraternização e de oração com os jovens. Então, são vários aspectos da vida humana. Depois tem aquelas outras pastorais que se ocupam de questões que são mais sociais, que na Arquidiocese do Rio, elas estão articuladas num vicariato, que a gente chama de vicariato da caridade social, que procuram abranger as situações sociais que mais carecem de, por exemplo, um trabalho muito significativo que se faz no Rio é com migrantes. A Caritas, aqui no Rio, se especializa fundamentalmente nesse acolhimento, acompanhamento e integração dos migrantes na vida da cidade. Às vezes, pessoas que têm até título universitário no exterior, que precisam validar para encontrar o trabalho digno. Outras que precisam ainda de uma qualificação profissional para, na sociedade, encontrar um trabalho que lhes permita uma vida digna. São coisas muito importantes, muito bonitas.
quando acontecem catástrofes naturais, aqui na região serrana, de vez em quando acontece, algumas são bem graves. Em Petrópolis, por exemplo, quando acontece algo assim, a igreja lá tem uma organização que imediatamente entra em ação para acolher as vítimas nos nossos salões, para cuidar da alimentação delas. Os próprios poderes públicos já acionam a igreja, se valem da igreja como parceira para cuidar. Isso nos honra profundamente, saber que nos momentos assim a igreja está ali para as pessoas. Ano passado, no mês de janeiro, nós tivemos aqui em várias partes da cidade do Rio também aquelas grandes enchentes. Quantas pessoas perderam tudo? Enquanto ainda nem sabiam tudo o que tinham perdido, já podiam ir em determinadas paróquias, onde ali tinha o almoço, o jantar, o lugar para o banho, a doação de roupas, água potável. Então, que a igreja esteja presente de modo significativo nesses momentos, isso, voltando ao nosso tema inicial, isso é querigma, com linguagem concreta, sem precisar falar outra coisa. Nessas horas, não é que a gente vai precisar fazer oração, Nessa hora a gente está ali para as pessoas, na necessidade delas, e isso é sinal do amor de Deus. Elas sabem o que é a igreja, sem que a gente precise dizer. Então, sabem que aquilo que está sendo feito por elas e por outras pessoas que elas amam, está sendo feita em nome de Deus, no final das contas. Tudo isso é realmente muito, muito significativo que participemos dessas ações. A gente percebe realmente, em termos de país, né, que dirá em termos de mundo, né? A gente vê aí a presença da igreja auxiliando, inclusive, as guerras, as palavras do Papa Francisco. Então, eu gostaria que o senhor falasse também um pouquinho para a gente, né, sobre essa presença da igreja, na pessoa também do Papa, né, para promover esse elo de comunhão com toda a sociedade, né, independente de religião. Sim, a igreja tem a liberdade para falar, porque não é uma parte política da sociedade, não? Às vezes, quando você não quer dizer uma coisa que possa ser mal entendida, interpretada, então não fala para não ter problemas. O Papa Francisco não tem esse problema. Ele vê que tem uma coisa importante que deve ser dita, ele fala. Ele fala, porque a igreja tem essa liberdade. As coisas que ninguém diz no mundo, é o Papa que diz. Eu sei que muitas vezes, quando os presidentes das nações vão falar com ele, eles dizem obrigado pelo que você disse a outra vez, porque ninguém mais pode dizer isso. Estamos chegando ao final do nosso bloco, uma conversa maravilhosa. E antes da gente terminar, vou pedir para os senhores, por favor, deixarem uma mensagem especial para o nosso público. Diante de tudo isso que nós falamos hoje, qual a principal reflexão na visão de cada um para deixar essa mensagem final para o nosso público, por favor? Nesse ano do Jubileu da Esperança, nós procurarmos viver com profundidade os vários momentos que a igreja nos oportuniza, os momentos de reflexão, de oração, de peregrinação, e a partir disso renovar o nosso encontro com Cristo. Esse nosso encontro com Cristo renovado nos possibilita, a partir dele, nos aproximar das pessoas e sermos também nós, para elas, sinais de esperança. Eu quero pedir a Deus para você uma bênção. A bênção de Deus é para todos os filhos. Se você é um pecador, se você cometeu um erro, não importa. Deus ama, porque Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai, que não esquece o seu filho, a filha. Então, eu quero pedir a Deus para você uma bênção cheia de paz, de esperança, de amor para a vossa vida. Eu não sei quais são os seus problemas neste momento. Você pode dizer a Deus, eu peço a Deus que sobre esse problema, esse desejo, esse sonho, chegue a bênção divina com o seu poder. Assim você pode sair adiante. E a bênção de Deus Todo-Poderoso para você, em nome do Pai,
e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por essa contribuição tão enriquecedora. Nós vamos continuar nos próximos dias com o programa Diálogo dos Bispos para deixar vocês antenados sobre tudo que está acontecendo aqui na 34ª edição do Curso para os Bispos. Uma ótima noite e até amanhã!